vai iniciar-se nesta hora, neste momento, um outro tipo de trabalho. A irmã Leonora deu-nos para estudarmos e posteriormente apresentar algo sobre cada um dos 12 apóstolos de Jesus. A ver quem foram, de onde vieram, o que faziam, como pensavam, como reagiram ao contacto direto com o Mestre Jesus, etc, etc. Sim, ao longo das próximas semanas, vamos falar um pouco das criaturas que tiveram o privilégio, a responsabilidade de lidar de muito perto com Jesus. A nós, neste tempinho, coube-nos Tomé, o apóstolo Tomé, que em aramaico se diz gêmeo e em grego se diz dídimo. Então Tomé era o 8º apóstolo dos 12, tendo sido indicado a Jesus por Filipe. Mais tarde, tornou-se conhecido como o incrédulo Tomé. Mas os seus companheiros apóstolos não o consideravam um incrédulo crónico. É bem verdade de que a sua mente era do tipo lógico cético, mas ele tinha uma forma de lealdade corajosa que proibia aos seus próximos considerá-lo como um cético por leviandade. Quando se juntou aos apóstolos, Tomé estava com 29 anos, era casado e tinha 4 filhos. Anteriormente, ele tinha sido carpinteiro e pedreiro, mas, sendo pescador, ultimamente residia na Tariqueia, uma localidade situada na margem oeste do Rio Jordão, onde o rio flui do mar da Galileia, e era considerado como o cidadão líder dessa pequena aldeia. Apesar da sua pouca instrução, ele possuía uma mente perspicaz e de muito bom raciocínio. Era filho de pais excelentes, que viviam em Tiberíades. Era realmente possuidor da única mente, de facto, analítica dos 12. Tomé era o cientista, entre comas, do grupo apostólico. A vivência inicial dele no seu lar, quando ainda era solteiro, havia sido pouco ditosa. Seus pais não eram de todo felizes na vida de casados. E isso teve reflexo na experiência adulta de Tomé. Ele cresceu com uma disposição bastante desagradável para a discussão. Ele nutria um vestígio de suspeita que tornava sobremaneira difícil relacionarem-se pacificamente com ele. Pedro havia ficado bastante perturbado por causa de Tomé. A princípio, queixando-se a André, seu irmão, pelo facto de que ele era mesquinho, desagradável e sempre suspeitando de tudo. Mas com o decorrer do tempo, quanto mais os seus companheiros o conheciam, mais gostavam dele. Descobriram que ele era estupendamente honesto e inflexivelmente leal. Era sincero e inquestionavelmente verdadeiro. Mas era levado por um pendor natural, a encontrar erros em tudo, pois havia crescido como um pessimista de verdade. A sua mente analítica, como atrás dissemos,
padecia de uma suspeita aflitiva. Ele estava a perder a fé no seu semelhante. Mas veio a força. Quando se ligou aos 12, e assim que entrou em contacto com o caráter nobre de Jesus, essa associação com o Mestre começou imediatamente a transformar toda a sua disposição interior, causando grandes mudanças nas suas reações mentais para com os seus semelhantes. A sua grande força era a sua excelentemente minuciosa e pormenorizada, acompanhada por uma coragem inflexível depois de ter tomado a sua decisão. A sua grande fraqueza era o seu duvidar suspeitoso, coisa que ele nunca venceu inteiramente em toda a sua vida na carne. Na organização dos 12, Tomé ficou encarregado de estabelecer e ordenar o itinerário. Ele foi um diretor à altura do trabalho e dos movimentos do corpo apostólico. Era um bom executivo, um excelente homem de negócios, limitado, todavia, pelos seus múltiplos humores. Algumas vezes era uma pessoa num dia e no dia seguinte era outra. Tinha uma grande inclinação, uma tendência para a melancolia meditativa quando se uniu ao grupo. Mas o contacto com Jesus e os apóstolos o curou amplamente dessa introspeção mórbida. Jesus experimentava bastante satisfação com a companhia de Tomé e mantinha muitas e longas conversas pessoais com ele. Os outros apóstolos reverenciavam Jesus por causa de algo da sua personalidade, repleta de traços especiais e notáveis. Tomé reverenciava o seu mestre por causa do seu caráter tão esplendidamente equilibrado. Tomé admirava e honrava de um modo crescente alguém que, sendo misericordioso com tanto amor, era ainda tão inflexivelmente justo e imparcial, tão firme, sem nunca ser obstinado, tão calmo, mas nunca indiferente, tão cooperativo e tão compassivo, sem tornar-se nunca intrometido, nem ditatorial, tão forte e ao mesmo tempo tão doce, tão direto ao ponto, mas sem ser jamais grosseiro nem rude, tão terno, sem vacilar nunca, tão puro e inocente e ao mesmo tempo tão dinâmico e enérgico, tão verdadeiramente corajoso e jamais imprudente, nem temerário, tão bem-humorado e alegre, mas isento de leviandade e de frivolidade. Era esta incomparável simetria da personalidade que encantava Tomé. Talvez, entre os 12 apóstolos, ele fosse aquele que intelectualmente usufruía de uma compreensão mais elevada de Jesus e que melhor apreciava a sua personalidade. Nos conselhos dos 12, nas reuniões para decidir algo, Tomé era sempre cauteloso, advogando em primeiro lugar uma política de segurança, mas se o seu conservadorismo fosse derrotado ou rejeitado, era sempre o primeiro e destemidamente
a ter a iniciativa de executar o programa escolhido pela maioria. Quantas vezes não ficava contra um projeto por ele ser temerário e presunçoso e não o debatia até ao fim. Mas, quando André colocava a proposta à votação e depois, quando os 12 decidiam fazer aquilo a que se tinha proposto tão ardorosamente, Tomé era o primeiro a dizer: vamos em frente. Era um bom perdedor e não guardava rancores nem alimentava sentimentos de mágoa. Quando o mestre decidia enfrentar riscos, era sempre Tomé que reanimava os apóstolos com palavras corajosas, com palavras cheias de ânimo. Mas também Tomé tinha os seus dias maus. Às vezes ficava triste e abatido. A perda da sua irmã gêmea, quando estavam com 9 anos, havia causado muito pesar na sua juventude, aumentando ainda mais os seus problemas de temperamento mais tarde na vida. Quando ficava desanimado, algumas vezes era Nataniel que o ajudava a se restabelecer. Algumas outras vezes era Pedro. E não raro, um dos gêmeos Alfeus. Quando estava muito deprimido, ele sempre tentava evitar o contacto direto com Jesus. No entanto, o mestre sabia de tudo a esse respeito e tinha uma atitude de solidariedade compreensiva para com ele, quando estava assim afligido pela depressão e atormentado pelas dúvidas. Tomé é o grande exemplo de um ser humano que tem dúvidas, que se confronta com elas e que vence. Possuía uma grande mente. Não era um crítico maligno. Era um pensador lógico. Era uma pessoa de rigor. Eu peço desculpa. Era um pensador lógico. Era uma prova de rigor para Jesus e para os seus irmãos apóstolos. É que se Jesus e a sua obra não fossem verdadeiros verdictos, nunca poderiam ter segurado junto deles, desde o princípio e até ao fim, um homem como Tomé. Homem com senso muito agudo e seguro da verdade. Ao primeiro sintoma de fraude ou ilusão, Tomé teria abandonado tudo. Assim, Tomé viveu e trabalhou com o Mestre e com os seus colaboradores humanos, os apóstolos. E era uma criatura cuja mente era a de um verdadeiro cientista. E ele acreditou em Jesus de Nazaré. Depois da morte de Jesus, Tomé e os outros apóstolos tiveram momentos muito difíceis durante os dias do interrogatório e da perseguição. Durante algum tempo, ele chegou às profundezas do desespero, mas retomou a sua coragem. Permaneceu solidário com os seus companheiros e esteve presente junto com eles para acolherem Jesus no mar da Galileia. Posteriormente, ele estendeu o seu apostolado até à Síria e à Índia. Na Índia, ele foi perseguido por líderes religiosos hindus. Lá conquistou muitos seguidores. Aliás, ele conquistou seguidores por todos os lados por onde passou. E em Malabar, na Índia, surgiu uma fervorosa comunidade cristã
que ainda hoje fala de Tomé. Na Índia, o apóstolo Tomé foi martirizado e morto por soldados hindus, à flechada, enquanto orava. Então, ao longo da vida pública de Jesus, cerca de 3 anos, Tomé consta em 11 publicações, que nos são trazidas pelos vários evangelistas: João, Marcos, Mateus, Lucas. Mas somente vamos falar um pouco sobre 3. Todas em João. E que pensamos serem aquelas que mostram realmente quem era e foi o apóstolo de quem hoje falamos, Tomé. Em João 11, versículos 7 a 16, Jesus havia ouvido falar de Lázaro, irmão de Maria. Estava doente e disse aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. Os discípulos contestaram: Mestre, ainda agora há pouco os judeus queriam te apedrejar e vais de novo para lá? Jesus disse: o nosso amigo Lázaro adoeceu. Eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Então Jesus falou claramente para eles: Lázaro está morto. Agora vamos para a casa dele. Então Tomé disse aos companheiros: vamos também nós para morrermos com ele. Em outro momento no Evangelho de João, por exemplo, capítulo 14, versículos 5 e 6, durante a última ceia, depois de saber da traição de Judas, Jesus estava tentando explicar aos discípulos que ele tinha de voltar para o Pai, para preparar o caminho. E disse que eles sabiam o caminho que ele iria tomar. Mas os apóstolos não estavam a entendê-lo. Não estavam a compreender. Então Tomé lhe perguntou: Mestre, como poderíamos saber o caminho se não sabemos para onde vais? Jesus então lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a terceira, em João 20, versículos 25 a 29, após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, quando as portas do templo estavam todas trancadas. Colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Nesta ocasião, Tomé não estava presente. Quando seus companheiros lhe contaram que tinham visto o Senhor, ele duvidou. Se não vir as suas mãos, o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos,
e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Disse. 8 dias depois, quando todos estavam novamente no mesmo local, inclusive Tomé, Jesus voltou a aparecer-lhes e repetiu a saudação. Paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas um homem de fé. E Tomé respondeu, meu Deus e meu Senhor. E Jesus disse, creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Eu vos agradeço a presença, que possamos ter ajudado a conhecer um pouco melhor quem foi este homem. Quem foi este homem do Senhor? Para todos, muita paz.